Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Poderosa e Ele. E hoje o tema é bastidores de escola de música. Você empreende como professor de música? Você é dono de uma escola? Esse tema é para você. Eu sou Tatiana Starling e ele... Sou o Matheus Starling. Bem-vindos! Sejam bem-vindos. Isso aqui não podia estar acontecendo se não fosse o nosso patrocinador, JMC Academy, que é uma universidade na Austrália que trabalha na área da indústria criativa. Então, se você conhece alguém ou se você tem interesse em estudar algum curso da área criativa, da área musical, a JMC é o lugar para você, ok? Temos cursos lá como produção musical, engenharia de som, music performance, né? A performance musical, composição, vários cursos na área da música e também tem cursos na área de games. Hoje em dia, quem não gosta de videogame, né, Matheus? Então, se você conhece alguém que sonha fazer games, desenvolvimento de games, lá é o lugar para ele. Então, aqui vai estar aparecendo o nosso Instagram. A gente acabou de começar o Instagram agora, JMC Academy Brasil. Siga a gente lá e se você tem interesse, mande uma mensagem no direct que a gente tira todas as dúvidas que você possa ter, ok? Então, Matheus, o nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre bastidores de uma escola de música. E o que eu quero falar dentro desses bastidores? São perguntas que as pessoas têm feito, né, no nosso Instagram, no Professor de Música Empreendedora, a galera ali tá sempre perguntando, como escolher um lugar para alugar, como organizar as finanças, como definir o preço da aula, como contratar outros professores. Então, a gente tem esses 4 pontos que eu gostaria de estar conversando com você para estar elucidando isso com a galera. E eu acho que você pode começar respondendo a primeira, porque na nossa escola presencial, galera, a gente ficou, assim, uns 6 meses procurando um lugar, mas, na verdade, o Matheus teve uma visão do que seria mais importante na hora de alugar esse espaço. Então, acho que você pode falar isso pra galera. Sobre o melhor ponto comercial, isso? A pergunta deles é, como escolher um lugar para alugar? Então, olha só, tem várias coisas que você precisa levar em consideração, tá? O ponto para uma escola física talvez seja o mais importante de tudo. Uhum. Então, olha só, primeira coisa que você precisa pensar, qual é o seu público-alvo? Se o seu público-alvo, você quer atingir um público com um ticket mais alto, né, que pague mais, você tem que procurar uma região que comporte esse ticket, né? Às vezes, pode ser no centro da cidade, porque as pessoas podem optar por sair do trabalho na hora do almoço, talvez o centro reúna mais lugar para chegar de um ônibus, seja mais acessível. Então, você precisa entender isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, atualmente o centro está um lugar péssimo. Ninguém abre mais nada no centro. Mas já foi no passado, bom, né? E várias escolas de música abriram no centro. Muda, né? Isso muda. Então você precisa entender isso, porque às vezes você pode buscar um bairro de bom poder aquisitivo, mas a galera fica fora do bairro o dia todo. E só volta em determinado hora do dia, ou às vezes não. Uhum. Né? Por exemplo, aqui a nossa escola é num bairro chamado Barra da Tijuca, que é um bairro de alto poder aquisitivo. Existem outros bairros também no Rio de Janeiro, como Leblon, Ipanema, que comportam até tickets mais altos. Uhum. E são bairros interessantes para quem procura esse tipo de ticket, porque você consegue de 9 da manhã a 9 horas da noite trabalhar. Não é só um bairro residencial, é um bairro comercial, né? Exatamente. Então, ali você consegue de boa. Então, primeiro definir isso, que é o público-alvo, poder aquisitivo desse público. Se, por exemplo, isso é um trabalho de pesquisa, tá, gente? Isso é um trabalho de pesquisa. Você precisa pesquisar isso antes. O que a gente fala de cara vai abrir uma escola, faz um modelo de negócio. Sim. E no modelo de negócio tá lá, ponto. Comercial. A gente ficou 6 meses olhando, pesquisando. Então, vou botar dentro da nossa realidade, tá? O que a gente estava buscando? O que foi importante lá? Tá, pra gente não é uma escola de bairro. Nós sempre tivemos essa visão. Nós não estamos abrindo uma escola para só comportar os alunos do bairro. Nós estamos fazendo uma escola que vai comportar alunos de outras cidades, outros bairros. Isso sempre foi uma realidade pra gente. Por quê? Porque nós somos uma escola focada na didática, sempre foi focada na formação do profissional, pegar um músico que já é profissional ou que queira se tornar profissional. Então, veio gente de lugares distantes. Sendo assim, precisa ser acessível para essas pessoas. Isso é interessante. Através de quê? Ônibus e metrô. Então, quando a gente abriu a escola, optou por aquele ponto ali, não existia um metrô, mas era uma promessa já em construção de que abriria um ponto, metrô,
que seria o ponto mais próximo da Barra da Tijuca. Então, quando eu abri a escola... que era praticamente quase em frente à nossa escola. 5 minutos da nossa escola. Então, eu falei pra Tati, ó, isso vai ser um ponto importante pra gente, porque é na Barra da Tijuca, a gente queria abrir na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um bairro enorme. A gente poderia ter aberto outros lugares. Nós vimos outros lugares perto de um terminal rodoviário, mas a gente percebeu que perto do metrô seria mais interessante, porque também passa ônibus em frente, então a galera que para no terminal rodoviário poderia esticar até lá. Isso. Então a acessibilidade é muito importante. Lá na nossa escola tem estacionamento próprio, então quem vem de carro, é uma pessoa que vem de metrô, ônibus, Uber, tudo acessível, em frente a um shopping conhecido também da Barra da Tijuca. Então o ponto comercial é essencial. Se você não pensa nisso, você está perdendo a maior oportunidade, até porque a sua escola, o letreiro dela é um outdoor ambulante. É verdade. Né? O seu letreiro é onde você vai estar colocando a sua propaganda sem pagar nada, né? É um outdoor fixo ali, na verdade, fixo, né? Então, bem legal, viu, galera? Anotem aí. Primeiramente, para você escolher um ponto, você vai fazer uma pesquisa de mercado, vai entender qual o cliente que você quer alcançar, vai entender a acessibilidade até a sua loja, para aí pensar em alugar alguma coisa, né? Porque antes disso, ele deveria pensar qual é o meu público-alvo, qual é o meu aluno ideal. Ontem eu estava falando com um aluno do PME, tá? Que ele optou por abrir a escola num bairro, numa cidade pequena, num bairro de poder aquisitivo baixo. Então ele trabalha com um ticket muito baixo. Desde o início eu falei para ele, cara, não acho que seja uma boa estratégia, é melhor você mudar para um lugar mais central da cidade, né? E ele recentemente mudou para um lugar mais central. Ele já conseguiu dobrar o ticket dele só de ter mudado de lugar. Né? Quando ele entrou na escola, ele ainda não tinha não tinha feito essa mudança. Depois que ele entrou no PME, ele seguiu a sugestão e conseguiu dobrar o ticket dele. Porque se teu ticket, você trabalha com um ticket muito baixo, muito apertadinho ali, você não tem margem. Né? Não consegue escalar, crescer o negócio. É muito complicado. Uma outra pergunta aqui que eles fizeram, que eu acho que quem vai responder sou eu, como organizar as finanças? Em outros podcasts a gente já falou sobre finanças, então se você não assistiu os outros episódios, assistam. Sempre tem algum ouro escondido ali para você que quer montar o seu negócio. Na verdade, galera, esse podcast é direcionado para você que é professor de música ou dono de escola. Aqui a gente conta os detalhes, os pulos do gato de dentro de um bastidor de uma escola de música. Então, os outros podcasts também sempre tem alguma coisa que dá para extrair e dá para utilizar, ok? Como organizar as finanças? Primeiramente, vai começar com a organização básica, que é separar a sua finança da finança da escola. Muita gente, Matheus, comete esse erro. Acha que o dinheiro que entra ali naquele CNPJ representa totalidade o salário daquele CPF. Vamos falar mais claro? O professor, né, que ele abriu um MEI, ele não entendeu que ele é uma empresa. Isso é até uma coisa engraçada, porque outro dia o Matheus até falou para mim, Tati, cuidado como falar para o professor de música que ele é uma empresa. Mas, gente, não é a Tati que está falando. Na verdade, a partir do momento que você faz um MEI, Matheus, o governo te vê como uma empresa. Ele é um microempreendedor individual, ou seja, ele é uma empresa de uma pessoa só. Então, você precisa se ver como empresário também. Empreendedor, o empresário tem outras coisas, como um empreendedor. Então, você tem que entender, para começar com essas finanças, entender que o dinheiro que vai entrar para esse MEI não é na sua totalidade seu. Que esse dinheiro tem que pagar os custos dessa sua empresa. Ah, mas tô começando agora, Tati. Sou solteiro, tô dentro da casa da minha mãe. O dinheiro, eu sou MEI, mas o dinheiro que entra é só meu. Então, tudo que entrou 1.000, eu vou gastar 1.000. Então, olha só, a verdade é o seguinte, eu super entendo, eu vou te dizer, aproveita isso aí, porque isso, quando você começar a namorar, já piora. Casou, piora mais. Tendo filho, nada mais é seu. Então, então, se você não começar agora, que você é pequenininho, a entender que aquele dinheiro que entra, você precisa pegar uma parte daquele dinheiro e guardar, que uma parte daquele dinheiro é seu salário, ok? Já que você está começando e não tem contas a pagar,
Uma parte daquele dinheiro é seu salário e uma parte guarda numa conta. Faz um fundo de caixa, para que no futuro você tenha um fluxo de caixa. Você tenha dinheiro para movimentar, que você pode começar a pensar em alugar um lugar, em criar algo seu, mesmo que seja pequeno. Eu sei que aqui tem professores que nos acompanham que nunca pensou em abrir uma escola. Mas, gente, você não precisa ser dono de uma escola, mas você pode abrir uma sala para você trabalhar de forma mais organizada, ter um espaço arrumadinho, um lugar para você sair da zona de conforto da sua casa ou da casa das pessoas e ir para um espaço que é seu. Então, para isso, você vai precisar de se organizar com as finanças. Uma parte daquilo que entra é da empresa. A empresa precisa de começar a ter algum dinheiro. E depois, se você já tem uma escola e já tem uma empresa firmada mesmo, com mais de um funcionário, você precisa de ter uma conta empresa, você precisa de ter uma conta com o CNPJ, né? Todo o dinheiro que você recebe, você bota nessa conta. E a partir do momento que você tem essa conta, todos os pagamentos terão que ser feitos através desta conta. Só isso já gera uma organização de forma automática. Entendeu? Então, eu não sei mais o que eu deveria falar para essa pessoa que está começando. Mas eu acho que se você já começa assim, já vai evitar que no futuro as coisas desandem. Você já tem um pouco mais de chance de dar certo, vamos dizer assim. Eu acho que se você abre uma empresa com consciência do que é uma empresa, você vai ter uma reserva para abrir, né? Pelo menos para que você consiga ter o ponto de inflexão. Porque você já abre no dia 1, você já tem despesa. Uhum. Por mais que... mas o cara me deu 3 meses de carência. Mas não é só isso. Tem luz, mas água. É porque a gente estava falando aqui, isso você está super certo. E esse, gente, é o caminho. Mas é porque aqui ele fala também daqueles professores que são empreendedores, que já são MEIs, mas que ainda não tem um lugar. Então, se esse cara que não tem um lugar não pensar em ter... ou se pensar em ter, ele tem que ter esse fundo. Então, enquanto ele ainda não tem gasto, ele tem que juntar. Mas é exatamente isso que eu falei. Ele já vai entrar ali com um caixa feito. Tá. Você falou dessa conexão. Então, antes... Você vai abrir a escola ali, o teu espaço, você já tem um caixa que vai te segurar 3 meses. Tenho 3 meses aqui de todas as minhas despesas pagas. Então, independentemente se tiver um aluno ou 2, sim, é muito arriscado, né? A gente, às vezes, ouve umas histórias bonitas de gente que abre... com dinheiro de cheque especial, por exemplo. Uhum. Flávio Augusto, né? Pegamos 20 mil de cheque especial, aí no segundo mês, né, a gente tinha 100 alunos. Cara... É 1 em 1000, é uma história dessa. Mais, né? Acho que é 1 em 1 milhão, assim. A gente também começou bem errado no início, apesar de ter muita informação. Não, o que acontece é que a nossa... Não é sorte, né? Com essa questão de ter uma provisão financeira, a gente não tinha, né? Então, a gente gastou o nosso dinheiro muito no espaço físico. A gente queria um lugar bonito, um lugar aconchegante. Então, gastamos muito dinheiro na estrutura física. Uhum. A gente fez com que todas as paredes fossem isoladas, acusticamente. Então, foi muito dinheiro ali. O que aconteceu? Gastamos muito dinheiro na obra e ficamos sem dinheiro no caixa. Só que eu acho que a sorte, né, foi que a gente já abriu a escola com muitos alunos. Você tinha vários alunos. Se eu não me engano, quase 30, não foi isso? Na verdade, não foi sorte, né? Foi uma estratégia, né? A gente abriu já focado nisso, né? A sorte que eu falo que, assim, que a gente não pensou em guardar. Então, como graças a Deus você pensou em abrir com alunos, a gente tinha já aquele caixa de 30 pagamentos, né? A gente já tinha já uma previsão. Mas hoje, as coisas que a gente depois cresceu, outros negócios que a gente já comprou, que a gente tem, a gente já começou de forma diferenciada. Não significa que não vai fazer falta, que o caixa uma hora ele fica sem reserva, por exemplo. Mas você precisa de saber que isso... tem que ser visto. Você não pode esquecer de que o caixa é o coração da sua empresa. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Porque 99% dos professores de música, de quem abre uma escola de música, abre porque gosta de ensinar e vê oportunidade. Uhum. Eu gosto de ensinar, meus alunos me adoram, minha agenda tá cheia. O meu caminho que me resta é abrir uma escola de música. E o cara abre a escola de música sem as informações devidas para abrir, sabe? E é muito perigoso, porque você pode optar por fazer um movimento, abrir a escola de música agora, que pode te custar, 3 anos da sua vida. Por que custar 3 anos da sua vida? Você vai queimar uma reserva que você tinha feito, você vai emocionalmente ficar arrebentado. Uhum. Então, assim, nós acabamos de passar por uma pandemia. 2 anos, gente. 2 anos de pandemia, tá? Então, assim, não é porque...
mas foram 6 meses fechados. É 2 anos de pandemia, de gente que não, quando acabar esse negócio eu volto a estudar. Então, assim, 2 anos. E aí, como que você, sem maturidade empresarial, enfrenta isso? Não sobrevive. A gente viu até grandes escolas aqui, escolas antigas de nome, fecharam na pandemia. Então, para a pessoa então que está começando, ela não suporta. Não suporta. Eu não conheci nenhum que era imaturo e que tenha suportado, entendeu? Então, se você quer abrir uma escola, é importante que você entenda sobre gestão. Se você não é o cara da gestão... Por exemplo, eu não sou o cara da gestão. A pessoa da gestão é a Tati. Ela cuida dessa parte, do administrativo, financeiro. Com o crescimento da escola, ela foi criando os departamentos e hoje os departamentos reportam a ela. Então, ela consegue ter uma gestão até à distância, indo só uma vez na semana. Então, tudo isso foram processos. Mas imagina só o Matheus Starling abrir uma escola. O Matheus Starling iria parar de tocar. Então, você precisa, assim, se você está pensando em abrir uma escola, você é o professor de música, ou você vai ter que se afastar por um tempo para conseguir organizar isso tudo. E mesmo assim é complexo, Matheus, isso dá certo, porque o especialista, ele é especialista em tocar algum instrumento, ele não é especialista em finanças, organização, que é o administrativo, é organização pura. Então, ele pode, o que na verdade pode acontecer e deve acontecer, por exemplo, eu amo estudar gestão, né? Até para poder contribuir também para a visão dela e tudo mais. Hoje mesmo nós tivemos um treinamento na escola sobre sobre visão, valores, missão. E ontem a gente estava debatendo sobre isso. Até eu estava lendo um livro, eu mostrei para ela um pedaço do livro, falei, talvez você possa usar isso aqui no treinamento. Então, assim, é legal, é importante mesmo que você, como professor de música, não seja a pessoa responsável por fazer a administração, você entender também disso. Até para você saber delegar e cobrar desse administrador, tá bom? Com certeza. Agora vem uma pergunta que a galera pede muito, eu acho que eu posso falar, mas você já fala muito isso nas imersões, o professor de música empreendedor. Como definir o preço de uma aula? Então, na verdade é muito... Ou não aula, a mensalidade, né? É muito simples, gente, definir um preço de uma aula. Se for uma escola presencial, é simples. No teu bairro deve ter alguma escola. Quanto essa escola cobra? Você veio para se tornar alguém que vai concorrer com essa escola. Concorrer em que sentido? É o mesmo preço, eu sou concorrente direto. Ou eu sou uma pessoa... Nós vamos abrir uma escola com o intuito de sermos mais caros do que ela, porque nós temos um diferencial. Mas dali você já tem um balizador. Então, se essa escola cobra 200, eu vou entrar para concorrer. Então, eu vou entrar com um preço um pouco mais baixo, R$180. Ou não, eu já tenho um nome, as pessoas já me conhecem, agora estou abrindo o meu espaço. Então eu vou entrar vou cobrar R$200 só de início, mas a minha ideia é cobrar 240, 250. Ou não, já vou entrar com um preço mais caro, porque já tem pessoas que me conhecem, já são meus alunos, já estou levando esse fluxo para lá, já vou entrar cobrando um preço mais caro. Então é tudo a respeito disso, né? Inicialmente é assim, você vai olhar o preço da concorrência. Com o tempo, você tem que ver qual o seu diferencial para você estar medindo isso. Exato, isso é muito importante, ver o seu diferencial. Se você não tem diferencial nenhum, cara, você tem que olhar para o mercado e se basear nele. Mas assim, o que a gente ensina, né, no professor de música empreendedor é você fazer a diferença, é você ter um diferencial. Mas você lembra que quando a gente foi abrir a escola e a gente estava fazendo pesquisa de preço, a gente ligou para umas 7, 8 escolas? Exato, lembro. Isso é uma pesquisa de mercado e de preço. E até hoje, gente, até hoje eu faço, tá? Até hoje eu faço. Sabe, porque também, às vezes, você tem um mega diferencial, aí você dá umas viajadas. Até não vou falar o nome da escola aqui, não. Mas, óbvio que não. Mas eu tava falando pro Matheus ontem, ele não acreditou, Mitch. Falei para ele que existe uma escola aí no mercado que está cobrando R$1.500 a aula particular. 4 aulas no mês, R$1.500. E a escola está lotada de alunos. E aí, nesse grupo que eu faço parte de diretores, escola de música, a galera estava comentando que tem uma galera aí perdendo professores, porque o sonho desses professores é trabalhar nessa escola de música. E eu super entendo, o cara não tem que abrir uma empresa, não tem que abrir um espaço e ganha bem pra caraca, mais do que muito dono de escola. Sim. A Matheus falou assim, não acredito que isso existe. Acredito não, porque realmente, não que exista um cara que pague bem, que não é isso não, porque a gente quer mais é que os músicos sejam reconhecidos, mas não existe alguém que pague R$1.500 numa realidade do Brasil.
Então, assim, mas eu, na minha opinião, acho que isso é uma viagem. Porque isso não é uma realidade. Então, eu só tô trazendo isso, Matheus, porque tem gente que viaja também. Acha que tem um mega diferencial e bota um preço lá em cima e vai ficar sem alunos, né? A não ser que nesse pacote também estejam outras coisas incluídas ali que o consumidor veja razão em pagar esse valor, né? Amor, Matheus, tem algo amor também, né? ali. Amor também, né? Mandei um amor aqui no meio, né? Mas com certeza, para eles conseguirem vender um ticket de R$ 1.500, eles vendem uma visão por trás disso. Não, mas às vezes não é, olha só, porque será que estão pagando R$ 1.500 por 1 hora de aula por semana? Eu creio que não. Eu creio que deve ser 1 hora de aula por semana dentro de algo a mais ali. A gente precisa pelo que conhecer eu fiquei sabendo, para poder analisar. 1 hora de aula por semana, mas dentro disso, quando a pessoa entra, eles têm uma abordagem que é super interessante, tá, galera? Para quem trabalha aí na área comercial, é a questão do encantamento, né? Tudo aquilo que você já faz pelo aluno, eles colocam isso na venda. Tipo assim, na minha escola, a gente tem os pocket shows durante o ano, tá? São pockets, são menores. A gente tem e o show de final de ano. Quando a pessoa... Só que na hora de matricular, eu vou te ser bem sincero, eu acho até que a gente erra nisso e eu tô recapitulando sobre isso. Porque os pockets são alto nível, a gente faz gravações, a gente passa para os alunos e o show de final de ano também, alto nível. Mas na hora de vender a matrícula, eu não falo disso. Por que eu não falo? Quem tá errando sou eu. E parece que essa galera... Eles, quando vendem, falam, cara, aqui, você dentro desse valor, você vai ter isso, ó, vai ter um show que vai ser no mês tal, mas que tá tudo incluso, os ensaios, não sei o quê, tudo que você já faria de graça, né? Mas que você não tá dando o valor necessário. Essa galera entendeu que isso tem muito valor. Então, na hora da venda, ele fala, ó, tá incluso isso aqui, esse pocket, esse show dessa época, até esse show aqui também, e o show de final de ano, blá, 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 dentro dessa mensalidade. Tipo assim, vale, não é só 1 horinha de aula, que já é algo que você já daria isso por aluno, ele não pagaria nada extra. Então, eu acho que também está na forma de vender. Vou estudar melhor essa escola e eu vou trazer cena dos próximos capítulos aí, porque a parte de comercial e vendas eu amo, né? Tem mais aí? Sempre tem mais perguntas. Sempre tem. Como contratar outros professores? Eu acho que a pergunta aqui primeiro precisa de uma contra-pergunta, né? Você contrata outros quando os que você já tem já não tem vaga, não é isso? Não, mas a ideia também é como contratar professores de uma maneira geral, né? Ah, é? Então, pode ser que seja, mas enfim. O que acontece? Na nossa escola, todos os professores de guitarra são formados por mim. Então, a gente tem um ciclo de 2 anos ou 2 anos e meio, onde os alunos passam por um processo, né? E nesse período eu já vou analisando o perfil de algumas pessoas, de alguns dos alunos, que eu percebo que, além de ter sido um aluno de excelência, também tem um perfil de personalidade que enquadra naquilo que a gente precisa ali. Agora, às vezes a nossa maior dificuldade, porque isso é muito fácil fazer, né? Uhum. Pô, formei ele e já puxei o cara para dentro. É quando não é uma área, por exemplo, que eu leciono. Canto, bateria, baixo. Então a gente tem que trazer de outros lugares. Normalmente vem por indicação ou são pessoas que eu conheço ou alguém conhece, tá? Mas que todos eles, galera, mesmo com indicação, mesmo sendo formado por nós... Todos eles passam também por uma entrevista comigo, eu faço o perfil comportamental deles. Hoje, no passado não, mas hoje a gente faz isso. Por quê? Porque também a gente entendeu o seguinte, o Matheus fala isso também nas imersões. Às vezes tecnicamente, o cara é muito bom. E às vezes ele até dá uma aula muito boa, mas o cara é chato pra caraca, não dá pra conviver com o cara. Mas aí a gente já por esse processo aí de 2 anos, a gente já percebe se a pessoa... é boa, a personalidade dela encaixa com o que a gente busca. Não, a gente vê, mas é num teste comportamental também que a gente descobre mais coisas, né? Por isso que a gente aplica esse teste comportamental que tem na internet, inclusive testes muito bons. Não sei se você conhece desse assunto, mas se você é dono de uma empresa, deveria conhecer. Muda o jogo, muda as coisas. Agora eu vou perguntar para a poderosa chefona o que ela olha num professor de música quando ela quer contratar. O que você
qual que é o seu olhar como empreendedora e quando você desliga um professor também, por que ele desagrada, o que ele não cumpre dos requisitos que você imaginava? Então, na verdade, você falou certo aí, tanto para contratar quanto para mandar embora, a gente segue sempre a mesma linha. Primeiramente, que não adianta só o profissional ser um excelente professor. Ele precisa de aprender que existem regras, que existe o convívio com os colegas, existe o cumprimento, né, de algumas coisas dentro da organização, como relatórios. Eu já tive casos de professores, por exemplo, que não sabiam fazer um relatório, para que a gente pudesse tanto se reportar a mim do que estava acontecendo em sala, como para os pais. Então, isso você tenta treinar, você tenta trazer esse professor para essa realidade, explicar, ensinar, mas muitas das vezes é o tipo de professor que não gosta disso, de fornecer esse tipo de informação e de trabalhar dessa forma. Outra coisa, essa coisa da equipe, de trabalhar em equipe, de ser proativo. Muitas vezes o cara ele é professor de guitarra e ele foi para dar aula de guitarra, mas o professor, antes de ser professor de guitarra, ele é músico. Então, assim, ter esse olhar mais musical para a escola. A gente tem um lounge ali, às vezes entre uma aula e outra, a galera tá ali esperando, e a gente sempre estimula e a gente pede que os professores possam estar naquele ambiente, tocando, chamando a galera para fazer um som. Então, se o cara não tem muito esse perfil, a gente vai tentando estimular isso nele. Mas se a gente vê que não rola, cara, é um ponto negativo para ele. Que aí começa a contar essa questão desses pontos negativos, sabe? Eu acho também que as escolas de música no Brasil, no geral, e eu já dei aula em escolas, em duas escolas especificamente, que eram escolas até conhecidas, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, eram bem conhecidas até. E nesse tempo que eu passei ali, eu nunca participei de um conselho de classe, por exemplo. Uhum. Vamos falar sobre didática, vamos fazer aqui... igual nós tivemos hoje ali uma reunião de equipe para alinhar valores, missão, equipe. Na verdade, as escolas que você passou não tinha essa organização. Não nenhuma, tinha. né? O que acontecia? Eu entrava para dar a minha aula e acabou. Eu entrava e saía, não tinha nenhuma ligação. Parecia que eu não fazia parte daquilo, sabe? Entendi. E parecia também que as pessoas estavam tudo bem em relação a isso. Qual o problema disso? A escola não tem uma cultura. Não tem uma cultura. Porque cada professor está trazendo a sua bagagem, o que é bom, mas não tem um corpo que está em conformidade. Cada um está trazendo as suas próprias regras e tudo mais. Como as pessoas já estão acostumadas os professores estão acostumados com esse tipo de comportamento das escolas, de ambiente, muitos deles não querem fazer nada além de só entregar a aula, não querem colaborar. Eu acho que ser colaborativo é uma palavra importante, né? Esse adjetivo, né? Ser colaborativo. Você chegar e falar assim, cara, eu não estou sozinho. Depois de mim vai entrar um outro professor, ele precisa encontrar uma sala organizada, por exemplo. Se eu peguei um instrumento de uma outra sala, eu vou retornar esse instrumento para outra sala. Se eu usei um teclado aqui que eu não estava aqui, eu vou desmontar o teclado, vou levar para um outro lugar. Vou me colocar disponível para participar de algumas coisas, porque eu quero contribuir também. Essa proatividade é muito importante para mim. Mas como que você sabe disso numa entrevista? Cara, existem várias formas de você verificar isso na internet, tem material de graça aí, te ensinando a entender como que a pessoa fala isso através da boca mesmo, de sinais, de exemplos que você vai pedir nessa reunião. E para você que não é somente professor de música, mas para você que já é dono de escola, se você ainda não tem uma gestão mais profissional, cara, eu te encorajo a buscar isso. Porque quando você profissionaliza a gestão, você traz para sua equipe esse tipo de coisas, como treinamentos, como engajamento da equipe. Você traz a galera para próximo do que é a missão da empresa. Você começa a construir isso. A missão, a visão da empresa. A missão é o objetivo da empresa, tá? É o objetivo. Para que aquela empresa existe? Essa é a missão. A visão é aonde você quer chegar com aquela empresa, né? Então, o objetivo... A visão é onde você quer chegar e os valores que você precisa de ter, que é importante para que você alcance aquela visão. E aí hoje, inclusive no nosso treinamento, a gente falou sobre isso, a gente reafirmou
essas coisas para a galera e falamos para os mais novos da equipe. E eu fiz questão de fazer uma dinâmica com eles sobre os valores. Quais eram os valores que para a gente não abre mão? Quais são os valores da Starling Academy? E aí eu me lembro aqui, posso compartilhar com vocês. O primeiro valor é o respeito. O segundo, ética e integridade. O terceiro, excelência e eficiência. E o quarto, transparência. Ah, Tati, mas muito bonito. A pessoa nem sabe o que é isso. E aí, para que isso não exista, né, entre as equipes, porque nas equipes, assim, às vezes tem uma mescla de pessoas que têm um nível superior e pessoas que não, que são empíricas ali na música, até que vieram até nós e tem um estudo mais formal com a gente, mas que não frequentaram o ambiente acadêmico. Então, a gente pediu o seguinte: eu agora, dentro de cada um desses valores, eu quero que se formem equipes e que vocês, em cada equipe, vai falar de cada um dos valores e vai escrever para mim situações onde, por exemplo, respeito, valor respeito. Situações onde o respeito deve ser um valor que não pode ser perdido. Então, aquela equipe escreveu situações onde o respeito deveria ser exercido. Aí a outra falou de ética, integridade, a outra falou de transparência. Então, eles trouxeram, cada um trouxe 5 situações. Foi bem legal, porque essas 5 situações agora eu vou colocar no manual de cultura da Starling. Quer dizer, eles nos ajudaram, eles foram colaborativos. Aquilo ali vai estar dentro do manual. Eles participaram, né? Eles participaram da construção desse manual. Então, para você que é dono já de uma escola de música, você precisa profissionalizar essa gestão. Só assim você vai conseguir crescer o seu negócio. Só assim você vai conseguir que não exista muito turnover, né, de funcionário. É um termo técnico de gestão, que é onde o funcionário entra e sai da sua empresa. Né? É uma rotatividade de funcionários. A gente não tem turnover. E assim, na mentoria que eu faço de gestão, o pessoal fica até meio bolado. Pô, você podia estudar isso aí e entender por que você não tem turnover. E eu não tenho mesmo, não estou ali mentindo. Os funcionários entram e não saem. Então, eu não acho que é um segredo, mas eu acho que é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo. Obviamente que nem sempre foi tão profissional e a gente tem buscado essa gestão mais profissional todos os dias. Mas aí também é importante falar que a gente está falando muito do lado, às vezes, é uma coisa mais técnica e tudo, mas algo que eu acho que é um diferencial teu, inclusive, que é a maneira como você trata os funcionários, né? Existe respeito e humanidade. É se importar com as pessoas mesmo, se importar de verdade. Isso é uma característica que você tem, né? De se importar. Então, acho que as pessoas também percebem isso, até porque muitas pessoas vêm de outros lugares que receberam um tipo de tratamento, que eram talvez mais uma pessoa ali. E dentro da Starling, elas são uma pessoa que você olha, que você cuida. Você cuida. Hoje mesmo você começou, né? Falando com aquela música do... I Was Born to Love You. To take care of you, né? To take care cuidar. Você falou, eu cuido de vocês, realmente. Você cuida ali, as pessoas percebem isso. Então, não adianta exigir e querer botar um monte de processo bacana se não existe humanidade, cara. Porque o que é uma empresa de sucesso? São pessoas de sucesso. É verdade. Né? Às vezes a gente fala sobre empresa como se fosse um organismo por si só. Não, o que está ali dentro da empresa são as pessoas. Se as pessoas estão felizes ali, a empresa, os alunos conseguem perceber que existe isso ali, esse diferencial. Então tudo começa em você tratar bem os funcionários. Se você não trata bem, se você não valoriza, aí tá tudo errado. Todo o resto que você faz, parece que você está enxugando gelo, né? É verdade. Foi tão bom esse papo com você, muito bom. Gente, muito obrigado. Chegamos a mais um final do podcast. Poderosa e ele. Oi? Eles se inscreveram? Não, né? Não inscreveram. Vocês não se inscreveram aqui no nosso canal. Como assim? Então, eu vou fazer uma chamada para ação. Se você que está assistindo o nosso podcast não é inscrito ainda, aperta o botãozinho, se inscreva, compartilha também esse vídeo, né, com algum colega seu que seja professor de música também, pensa em empreender ou pensa em abrir uma escola, compartilha com ele esse podcast e você seja sempre bem-vindo. Semana que vem a gente está junto de novo. Muito obrigada, espero ter abençoado a vida de vocês. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.